Diálogos entre Jiddu Krishnamurti e Jesus. Introdução. Jesus Cristo e Jiddu Krishnamurti foram figuras espirituais importantes em suas respectivas tradições e têm algumas semelhanças em seus ensinamentos, apesar de virem de contextos culturais e religiosos muito diferentes. Aqui estão algumas semelhanças notáveis em seus ensinamentos. 1. Enfatizaram a busca interior. Jesus. Ele enfatizava a importância de encontrar o reino de Deus dentro de si mesmo. Assim, Jesus se referia que para buscar o espiritual não era para olhar para fora, mas para dentro de si. O reino de Deus não vem com sinais óbvios. Nem se poderá dizer: está aqui ou está ali. Pois o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 20, 21. Krishnamurti. Ele também enfatizava a necessidade de buscar a verdade interior e compreensão pessoal, afirmando que a verdade não pode ser encontrada através de autoridades ou sistemas externos, logo, para encontrar o caminho espiritual. Portanto, é preciso voltar-se para si e praticar um tipo de meditação que ele chamou de auto-observação da mente e sentimentos. Poderíamos conversar sobre se estamos realmente aqui, nesta comunidade, florescendo, crescendo interiormente. Ou será que apenas seguimos uma vereda estreita e rotineira, para só mais tarde descobrirmos que jamais florescemos completamente e passarmos então a lamentá-lo pelo resto de nossas vidas? Não poderíamos averiguá-lo. Perguntaríamos não apenas como aluno, mas também como educadores, se estamos crescendo em nosso interior e talvez exteriormente. Na verdade, são crescimentos relacionados se estamos crescendo, não no sentido físico, porém florescendo psicologicamente. O Écio o termo florescer para exprimir sem estorvo, sem bloqueio, sem nenhum óbice ao desenvolvimento interior. A maioria de nós raramente floresce, cresce, desabrocha. Algo acontece no decorrer da vida que nos frustra, nos embota, de modo que ficamos sem qualquer apoio interior. Instituição Cultural Krishnamurti. Carta de Notícias. O Florescer Interior. Palestra em Brockwood Park, Inglaterra. 2. Desafiaram autoridades religiosas. Jesus. Ele desafiava as autoridades religiosas de seu tempo, criticando os fariseus e os escribas por sua hipocrisia e falta de compreensão espiritual. E, se Deus veste assim a relva, que hoje cresce no campo, e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vós, gente de fé pequena? Por isso, não vos angustieis pensando: que comeremos? Que beberemos? Que vestiremos? Pois são os gentios que procuram ansiosamente essas coisas. Buscai, primeiro de tudo, o reino de Deus e sua justiça. E tudo isso vos será dado por acréscimo. Mateus 6, 30-33. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que bloqueais aos homens o reino dos céus, porque vós mesmos não entrais. E, aos que estão entrando, também não deixais entrar. Mateus 23, 13. Krishnamurti. Ele criticava a religião organizada e a dependência de gurus, afirmando que ninguém pode realmente ensinar a verdade e a sabedoria a outra pessoa, mas pode conduzi-la para ela descobrir por si mesma. Os entes humanos, em todas as partes do universo, vêm sendo condicionados há milhares de anos, em conformidade com fórmulas e conceitos. E quando a vida, que é um movimento, nos exige atenção total, somos incapazes de dá-la, porque estamos funcionando e pensando segundo uma fórmula, seja de Shankara, seja de Marx, Lenin ou de nosso novo guru. Somos assim forçados a perguntar: por que razão os seres humanos estão vivendo em todo o mundo consoante fórmulas? Não sei se alguma vez procurastes verificar por que razão viveis sempre no mundo conceitual, porque estáis sempre a formular alguma ideologia, e nesse nível, tentando viver e pensar, quando a realidade é uma coisa de todo diferente.
A realidade é o viver diário, que nada, absolutamente, tem que ver com conceitos. Esta é a primeira coisa que cumpre perceber claramente. Cabe-nos rejeitar todas as fórmulas e métodos, reconsiderar tudo de uma maneira nova, deixar de ser hinduístas, cristãos, budistas, muçulmanos, como ente humano, como habitante deste país, desta cidade medonha, com todos os seus males, seu esqualor e sordidez. Já não pode um indivíduo pensar em função de fórmulas se deseja viver uma vida completa, integral, em cada minuto. Viver é estar em relação. Não podeis estar em relação uns com os outros em conformidade com uma fórmula. Compreendeis? Isto é muito simples. Vós tendes de viver, de ir todos os dias para o escritório ou a fábrica e trabalhar, lutar. Mas, se tentardes viver de acordo com uma imagem ou fórmula estabelecida por vossos velhos instrutores, não estareis em relação, porém, meramente vivendo em função de uma ideia. Instituição Cultural Krishnamurti. Carta de Notícias. A mente que não conhece separação. Palestra em Bombaim, Índia, 1968. 3. Promoveram a liberdade espiritual. Jesus. Ele pregava a liberdade espiritual e a salvação pela fé, não por rituais ou dogmas religiosos. Se permanecerdes em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, 31-32. Se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta figueira: arranca-te e planta-te no mar. E ele vos obedeceria. Quem dentre vós, se tiver um servo, lavrando ou pastoreando, lhe dirá, quando ele regressar do campo, vem depressa e acomoda-te à mesa. Pelo contrário, não lhe dirá, prepara-me algo para comer, cinge-te e serve-me até que eu tenha comido e bebido. E depois comerás e beberás tu? Acaso tem que agradecer ao servo para este ter feito o que lhe foi mandado? Assim também vós. Quando tiverdes feito tudo o que vos foi mandado, dizei: somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. Lucas 17, 6-10. Amém. Eu vos digo, em Israel, não encontrei ninguém com semelhante fé. Vai. Que se cumpra como acreditaste. Mateus 8, 10 e 13. Krishnamurti. Ele também enfatizava a necessidade de libertar a mente de condicionamentos e crenças para encontrar a verdade. O autoconhecimento, pois, é o começo da liberdade espiritual. Essa é uma das maiores dificuldades. Libertar a mente de toda suposição, toda crença, todos os acréscimos que lhe foram feitos. Ora, sem dúvida, se desejamos compreender alguma coisa, necessitamos de uma mente livre, livre de suas prévias conclusões e de todas as imagens criadas. Se somos pessoas que pensam seriamente, devemos perceber que essa é a questão fundamental. Nossa questão, por conseguinte, cifra-se em descobrir se a mente pode de fato tornar-se livre de todo e qualquer condicionamento. Espero que vocês meditem a esse respeito. Não aceitem, nem rejeitem o que estou dizendo. Procurem compreender a verdade, pois se a combaterem ou a defenderem, não lhes será possível entendê-la. Portanto, só se realiza a integração pela autocompreensão a fim de ver o fato, de ver o que é, sem a parcialidade do eu. Instituição Cultural Krishnamurti. Carta de Notícias. A Renovação Espiritual. Palestra na Holanda, 1955. 4. Valorizaram o amor e a compaixão. Jesus. Ele ensinava a importância do amor ao próximo, do perdão e da compaixão. Exemplificado em seus ensinamentos sobre amar os inimigos e ajudar os necessitados. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e foi tomado de compaixão por eles e curou seus enfermos. Mateus 14, 14. Vendo as multidões, sentiu compaixão delas,
porque estavam desorientadas e indefesas, como ovelhas sem pastor. Mateus 9, 36. Krishnamurti. Embora ele não tenha enfatizado o amor da mesma forma que Jesus, seu foco na compreensão profunda e na empatia para com os outros pode ser visto como uma forma de compaixão espiritual. Necessitais de uma mente nova, do contrário, não conhecereis o amor. Se não morreis, vosso amor é mera memória, e está todo embebido de inveja e ciúme. Tendes morrer todos os dias para o que sabeis e conheceis, para vossos ódios, vossos insultos, vossas lisonjas. Vereis que o tempo nada significa. Já não há amanhã, porém somente o agora, acima do ontem, do hoje e do amanhã. Só agora existe amor. O ente humano que não conhece o amor não pode conhecer a paz. Se não há amor, podeis fazer o que quiserdes, praticar todos os sacrifícios e votos de celibato e trabalhos sociais e explorações, nada tem valor algum. E não podeis amar se não morreis todos os dias para a vossa memória, porque o amor não pertence à memória. É uma coisa viva. Uma coisa viva é um movimento, e esse movimento não pode ser engaiolado em palavras, nem em pensamentos, nem numa mente que só busca seus próprios interesses. Instituição Cultural Krishnamurti. Carta de Notícias. Tempo, Sofrimento, Amor. Palestra em Bombaim, 1965. 5. Rejeitaram o materialismo. Jesus. Ele advertia contra a busca excessiva de riquezas materiais, ensinando que o reino espiritual é mais importante do que o reino terreno. Atenção! Guardai-vos de toda forma de ganância. Porque mesmo quando alguém tem em abundância, sua vida não depende de suas posses. Lucas 12, 15. Krishnamurti. Ele também desencorajava a busca de prazeres materiais e apegos do ego, enfatizando a importância da simplicidade, da observação da natureza, e de uma mente livre de qualquer julgamento vindo de crenças exteriores. Já experimentastes morrer hoje de maneira fácil e feliz? Para vossos prazeres, vossas lembranças, vossos rancores, vossa ânsia de juntar dinheiro? Tudo o que quereis da vida é dinheiro, posição, poder e ser invejado por outros. Podeis morrer para essas coisas, podeis morrer para as coisas que conheceis, de maneira fácil, sem discussão, sem explicações. Instituição Cultural Krishnamurti. Carta de Notícias. Tempo, Sofrimento, Amor. Palestra em Bombaim, 1965. Confluência das biografias. 30 é o número que aproxima Jesus e Krishnamurti. Jesus teve sua missão iniciada em torno dos 30. E JK começou sua libertação espiritual aos 34 anos quando renunciou ser o Messias reencarnado. JK saiu da sociedade teosófica lá da Índia, a qual estava sendo iludida por um britânico. Igualmente, JK foi manipulado desde criança e quando se tornou um homem, teve a clareza de discernir o abuso que sofrera. Por isso, encerrou as atividades na instituição. Portanto, igual a Jesus, ele abominou a hipocrisia e a enganação. Sendo um exemplo de seriedade e honestidade com os outros e consigo mesmo. Então, ele se despediu da sociedade religiosa a qual palestrava, abandonou toda a riqueza que dela recebera. JK decidiu seguir sozinho como filósofo e educador dando palestras a crianças e a quem quisesse ouvi-lo, mesmo que fosse só uma pessoa. Contudo, o mundo conheceu seus ensinamentos, inclusive o Brasil, em vida. Em 1960, ele recebeu doações e comprou uma casa em um terreno com bastante natureza na Inglaterra, especificamente em Brockwood Park. Essa residência era também um educandário para crianças onde ele as ensinava a pensar livremente. Jesus e JK, ambos desafiaram as autoridades religiosas de seu tempo, aprenderam e ensinaram a humanidade a voltar-se para dentro de si. Assim, a buscar o mundo espiritual primeiramente. Como podemos observar, embora separados por milênios, Jesus e JK têm muito em comum na esfera do que ensinaram. Não estou falando da questão de crença religiosa, que os separa. Mas, não me interessa focar nas diferenças entre ambos, apenas no que os une. Afinal,
Jesus buscou amar o próximo sendo justo nas suas ações e falou que estaria entre nós em espírito se nos conectássemos com a essência dele. Portanto, nossa mente deveria estar conectada com a energia dele. Isso significa que ele, sendo o caminho, não estaria nas coisas materiais, mas dentro de nós, na nossa mente e emoção. Assim, não chegaríamos ao Pai, por nenhum outro caminho, se não nos voltássemos para dentro de nós mesmos. Logo, Jesus pediu para meditarmos. JK se aproximou de Jesus, mesmo não se autodenominando cristão, pois observou a si mesmo e se libertou de todos que o prendiam mentalmente. Depois, passou a ensinar tudo o que averiguar em sua própria mente para chegar à verdade universal, a mesma que Jesus ensinara em outro contexto histórico. Em todos os livros e palestras, JK fala bastante e também responde às perguntas, sempre retornando ao mesmo ponto: a auto-observação a cada momento, a cada segundo, de sua mente e sentimento com honestidade. Para ele, não há outra forma de nos libertarmos senão nos voltarmos para dentro de nós mesmos. Porque o exterior é um reflexo do nosso interior. As guerras, os conflitos, tudo ocorre quando o ego está preso. Então, o lado negro das instituições é a vaidade pessoal acima da ética individual e coletiva. Isso faz os homens ficarem uns contra os outros e contra o planeta. Isso gera violência, destruição, opressão e desperdício de energia. Eu acredito que as instituições estão se renovando. É preciso, no entanto, ficarmos atentos, para que não nos enjaulem mentalmente, porque ainda há líderes com traços psicopáticos. A Bíblia alerta para os falsos profetas, inclusive aos que se auto-intitulam como o Messias. Quem seria o Pai? Deus, o Criador. Deus permeia o universo, é infinito. Não há forma nesse nível da existência. Essa conexão conseguimos por meio do cérebro, não há outro caminho. Se estivermos conectados com Jesus, através da sintonia entre o que somos e fazemos como ele orientou, estaremos unidos com a Trindade e com quem quer que esteja una com a Tríade também. É a chamada conexão vertical com a Trindade e horizontal com os irmãos e irmãs, humanos e não humanos. Nesse contexto, ateu e budista, por exemplo, podem estar unidos a Jesus, mesmo que eles não creiam na fé cristã. Por que estariam seguindo Jesus, com atos de bondade e navegando dentro de si dia e noite? A fim de descobrirem a verdade. A verdade é universal, não pertence apenas às igrejas e centros espiritualistas, mas esses podem levar seus seguidores à verdade se assim o fizerem em si mesmos e depois ensinarem como descobrir o caminho dentro de si. Sem mentiras e sem vaidades. Assim, quais seriam os conselhos de Jesus e Krishnamurti a nós caso eles fossem nossos convidados a uma roda de conversa? Escute eles agora. Como Jesus e JK se dirigiriam a você? Para dizerem a mesma mensagem. Tema: a meditação do agora. Devemos estar livres de qualquer espécie de apego, porque onde existe identificação ou apego, não existe amor. No entanto, a simples rejeição de uma crença, de uma determinada igreja, de uma certa religião ou outro condicionamento qualquer não é liberdade. Mas para compreender-se integralmente o processo, penetrá-lo profundamente, conscientemente, para tal requer-se certa vigilância mental e a não aceitação de autoridade alguma para ter autoconhecimento, conhecimento de mim mesmo como ente humano total, constituído de consciente e inconsciente, e não apenas de um fragmento pessoal. Vigiai e orai, para não ser dispostos à prova. Pois o espírito tem disposição, mas a carne é fraca. Palestra na Holanda. 17 de maio de 1955. Mateus 26, 41. Tema: quem tem a salvação? O nosso problema não é, por certo, a busca de um padrão melhor, oferecido por este ou aquele dos vários grupos políticos ou religiosos. Não podemos, tampouco, em nossa confusão, retornar ao passado, como é a tendência geral dos que se veem confusos. Não podemos voltar àquilo que conhecemos, do que ouvimos falar, ou a cujo respeito lemos em livros, porque, assim,
Permaneceremos na mesma e interminável busca de um padrão de pensamento, um condicionamento melhor e mais nobre, não é verdade? Estamos tratando aqui de algo bem diverso, ou seja, da possibilidade de o espírito tornar-se livre, totalmente descondicionado. Hoje em dia, a mente de todos nós é condicionada, desde o momento em que nascemos até a hora de nossa morte. Nossa mente é moldada pelas circunstâncias, pela sociedade, pela religião, pela educação, pelas várias pressões e tensões da vida, no seu aspecto moral, social, ético, etc. Nós que fomos assim moldados, procuramos reagir ao que é novo, mas a verdade é que nossa reação, por conseguinte, cifra-se em descobrir se a mente pode, de fato, tornar-se livre de todo e qualquer condicionamento. Não acham? Essa questão me parece realmente de fundamental importância. O mero repetir que cremos ou que não cremos em Deus ou na verdade tem pouquíssima significação. Podemos ser educados, desde crianças, para não crermos em Deus, como, com efeito, se está fazendo em certos países. Ou, ao contrário, podemos ser educados para crermos na divindade. As duas coisas são iguais, porque em ambos os casos a mente é condicionada. Mas para descobrir o verdadeiro, descobrir-se a Deus, necessita-se de liberdade de espírito, liberdade completa, e isso significa que se deve descondicionar a mente de todo o passado. Esse descondicionamento é essencial porque os tempos que correm exigem uma nova compreensão criadora e não a mera reação de um condicionamento do passado. A sociedade que não sabe reagir ao desafio novo de um indivíduo ou grupo deteriora-se. E a mim me parece, se desejamos criar um mundo novo, uma sociedade nova, que devemos ser espiritualmente livres. E esse ânimo novo não pode nascer sem um verdadeiro autoconhecimento. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos entram por ela. Mas quão estreita é a porta e quão apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Protegei-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com pele de ovelha, mas por dentro são lobos vorazes. Por seus frutos os reconhecereis. Por acaso colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos cardos? Da mesma maneira, toda árvore boa produz frutos bons. Mas a árvore ruim produz frutos maus. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus. Nem uma árvore ruim produzir frutos bons. E toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada ao fogo. Em suma, por seus frutos os reconhecereis. Não é aquele que me diz, Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas aquele que realiza o desígnio de meu Pai, que está nos céus. Naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios e em teu nome realizamos muitos prodígios. Então, lhes declararei, nunca vos conheci. Longe de mim, vós que cometeis a injustiça. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, veio a enchente, sopraram os ventos e se arremessaram contra a casa. Mas ela não desmoronou, pois estava alicerçada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, veio a enchente, sopraram os ventos e se arremessaram contra a casa. Ela desmoronou e foi grande sua ruína. O ouvinte iniciante de JK pode ficar propelido a entender que a proposta de JK é que a humanidade precisa de uma amnésia cultural para descobrir a verdade da vida. Contudo, não é isso. É impossível apagar as memórias estando mentalmente saudável, pois a mente e o cérebro não param. Ao contrário, eles estão em constante e vívido movimento. Como diz JK, é a vida em movimento.
Ele também diz que você não vai deixar de viver, nem largar seu trabalho ou a igreja a qual você frequenta só porque ele disse para fazer. Ao contrário, vai viver normalmente sua vida e observar suas ações, tudo o que se passa na sua mente, inclusive seus julgamentos. E ser bastante sincero consigo nas suas observações, inclusive quando a mente tenta justificar e mudar o que viu. Ora, não é a mudança interior e a vigilância íntima a proposta de Jesus? De certo, eles são muito parecidos em suas mensagens, embora tenham métodos diferentes de conduzir os humanos à busca espiritual. Essa busca espiritual só é realizada pelos humanos, porque os outros animais já vivem essa comunhão com o divino, nunca perderam esse elo. Logo, são mais evoluídos porque o mais importante é estar no reino dos céus, já que a carne é temporária e toda a conquista tecnológica terrena só nos serve aqui na Terra. Jesus foi bem claro quando disse: venham a mim os animaizinhos e as criancinhas, porque deles é o reino dos céus. Há um ponto de confluência entre JK e Jesus. Vejam se percebem isso. Jesus diz para pormos em prática os passos dele a fim de nos encontrarmos com a divindade que está dentro de nós, não fora, e JK ensina como descobrirmos o caminho dentro de nós. Neste sentido, JK e Sócrates se aproximam, pois Sócrates usava a denominada dialética para fazer as pessoas chegarem à verdade por si mesmas sobre os diversos temas da vida que elas diziam conhecer. Então, ele as interrogava incessantemente, fazendo-as pensar profundamente sobre cada aspecto do que achavam que conheciam. Primeiramente, havia desconstrução do que aprenderam e, em seguida, dava-se à luz um novo ser, quando a pessoa interrogada, seja ela de qualquer camada social ateniense. Ele não tinha preconceitos com ninguém, pois ele era livre mentalmente e ensinava o que aprendera sem cobrar nada. Semelhança total com JK e com Jesus. Igualmente a Jesus, JK também defende o amor incondicional. Para amar, nosso ego e todas as instâncias da mente devem ser minúsculas, não devem ser mais importantes que o estado de relação verdadeira entre as pessoas. O conflito surge justamente quando a mente apegada se torna radical. Por exemplo, eu sou cristã católica e aquele cristã evangélica é menos verdadeira que eu sou brasileira e aquela chinesa é menos que eu. Percebem o conflito gerado? Isso é uma mente condicionada, parcial. A mente livre é aquele que encontrou a unidade entre os seres humanos e toda forma de vida. A mente livre não depreda o meio ambiente, a mente livre frequenta uma igreja e descobre a verdade, não é manipulada ou aceita o que lhe é dito pelo pastor ou pelo padre, mas averigua a verdade daquilo que foi dito. Para JK, a verdade universal, a que une as criaturas, não é relativa, mas o ser humano, enquanto o ego, ele relativizou a verdade. A partir dessa relativização, nasce a separação, o conflito entre os seres humanos com o ambiente, inclusive entre eles mesmos. O que é verdadeiro é único e permanece na essência de qualquer religião ou outra instituição. Um líder de verdade não aprisiona a mente de quem o escuta, mas libera a mente para que quem o segue possa averiguar a veracidade por si mesmos do que lhe é dito. Assim, será possível compreender o que é, portanto, a verdade, o fato, a essência da vida. Tudo isso revela a extrema grandeza e compaixão desse pensador. Embora, não se encaixando como cristão, nem hindu, JK chegou a seguir Jesus, já que Jesus não condicionava quem ele curaria, quem seria seu discípulo, quem ele escutaria e faria milagres. Ele amava a todos, sem distinção de crença, status social ou político. No entanto, ele condenava os atos violentos, o falso testemunho, o julgamento de um irmão a outro irmão e o apedrejamento do outro. Ele primeiro dizia para olhar para si mesmo, tirar a trave do próprio olho. Ele alertou para não sermos como os hipócritas, mas descobrirmos a verdade universal da ética de ouro. Assim, estaríamos no caminho de volta ao Pai. Eu deixei algumas referências aqui na descrição caso você tenha interesse em conhecer mais sobre Krishnamurti. Uma delas é o site da Instituição Cultural Krishnamurti, que tem sede no Rio de Janeiro. O que você achou do vídeo? Por favor, comente aqui embaixo e lembre-se de deixar seu gostei e compartilhá-lo com alguém. Se puder me ajudar mais um pouco, faça um Pix para o canal de qualquer valor. O Pix é o e-mail do canal. honradopordeus14@gmail.com
Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado.